A Constituição Federal de 1988 trouxe algumas inovações no que se refere às garantias dos direitos e interesses da coletividade, entre elas o mandado de segurança coletivo. E sobre o assunto, eu converso com o professor de Direito da UFOP, Leonardo Nunes. Professor, quem pode ajuizar um mandado de segurança coletivo? Veja bem, a Constituição ela estabelece um rol mínimo de legitimados, entre eles os sindicatos, as associações, entidades de classe, os partidos políticos. É um rol mínimo e eu entendo possível uma interpretação do sistema jurídico para ampliar esse rol de legitimados, ou seja, de pessoas que podem impetrar o mandado de segurança coletiva. E, professor, o que o senhor propõe como temas centrais neste novo livro? Veja, em primeiro lugar, nós propomos uma superação numa divergência doutrinária e jurisprudencial que temos no país sobre a viabilidade ou não de tutela de direitos difusos pela via do mandado de segurança coletivo. Eu acredito que é possível extrair da própria Constituição e do ordenamento jurídico como um todo a adequação do mandado de segurança coletivo para a tutela de direitos difusos, como, por exemplo, o direito ao meio ambiente, o direito ao patrimônio histórico-cultural, paisagístico, o direito à saúde pública, entre outros. E a segunda proposta seria uma ampliação no rol de legitimados ao mandado de segurança coletivo, porque eu acredito que esse rol estabelecido pela Constituição da República, no artigo 5º, inciso 70, é um rol mínimo. Ele estabelece uma garantia mínima, né? Na verdade, é possível também extrair do próprio sistema jurídico brasileiro, na atualidade, uma tendência de expansão desse rol de legitimados. E veja, para direitos, a exemplo destes que eu acabo de citar, quanto mais efetivo for o instrumento processual, mais próximo da efetividade ou da eficácia, né, da concretude ou concretização dos direitos consagrados nós estaremos. E, professor, dê exemplos, então, de atos de autoridade pública a partir dos quais o mandado de segurança coletivo seria cabível. Ok, vamos lá. Há cerca de 2 anos atrás, eu acho que um exemplo muito claro é o exemplo do dever do poder público de manutenção de determinados bens de interesse humano, cultural, social, como é o caso de uma igreja aqui na cidade de Ouro Preto, que estava ameaçada de tombar, uma igreja que guarda ali as relíquias do Aleijadinho, e por inação do poder público, essa igreja já estava correndo sério risco de vir abaixo, né? Então você imagina, se esse bem ruir, toda a coletividade, inclusive de gerações futuras, não terão a oportunidade de ter acesso, de conhecer, de saber como era aquela igreja. Então veja, estou diante então de um ato omissivo do poder público e que comporta o mandado de segurança coletivo justamente porque esse ato ele implica numa ilegalidade, do poder público e que afeta direitos de toda uma coletividade. Um segundo exemplo, e aí a gente já poderia falar de um ato comissivo, uma conduta então positiva do poder público, seria aquela em que a municipalidade autoriza a construção de um edifício ou de um parque industrial numa região de preservação ambiental. Veja, há toda uma legislação e que orienta não só ao poder público, mas ao cidadão de proteção do meio ambiente, né? Um bem jurídico que é de interesse não só das presentes, mas das futuras gerações. Então, se há um ato da municipalidade ou do governo estadual, enfim, que tende a minimizar, relativizar ou diminuir essa proteção ao meio ambiente, no nosso exemplo, haveria aí uma caracterização de ilegalidade que viabiliza a utilização do mandado de segurança coletivo. E, para finalizar, professor, qual o grau de efetividade deste instrumento para garantir direitos assegurados pela Constituição? Veja, é possível dizer com segurança que o mandado de segurança coletivo ele é uma das ações mais relevantes existentes no direito processual brasileiro. E por uma razão, esses direitos coletivos eles têm uma vasta gama de procedimentos judiciais, como, por exemplo, a ação civil pública, como, por exemplo, a ação popular, as ações coletivas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Mas todos esses instrumentos, eles têm como ponto comum a necessidade de produção de provas durante o processo.
né? Já o mandado de segurança coletiva ele tem um requisito muito específico, né? Para que a pessoa possa se valer do mandado de segurança coletivo, há necessidade fundamental de que a prova já esteja constituída. Então, nós falamos de prova pré-constituída. E isso me traz uma consequência importante, porque se o juiz, no momento em que a ação é ajuizada, ele percebe a existência da prova, que demonstra a ilegalidade ou abuso de poder do poder público, né, e a lesão iminente ou já praticada a um interesse difuso, a um interesse da coletividade, o juiz pode determinar providências aptas de imediato a ou afastar essa ilegalidade ou corrigir o ato ilegal já praticado. Então, é bem diferente das demais ações, porque o mandado de segurança acaba se caracterizando por ser uma ação mais expedita, mais célere, mais simples, por assim dizer, mais enérgica, que o cidadão dispõe, né, em face de abuso de poder e de ilegalidade do poder público. Professor, muito obrigada pela entrevista. E para ter mais informações do livro Mandado de Segurança Coletivo, Tutela de Direitos Difusos e Legitimidade Ativa Expansiva, lançado recentemente pelo professor, você pode acessar a página dele, facebook.com/dr.leonardo Nunes.